Eu estou sempre denunciando aqui ações exacerbadas da polícia, porque eu passei a vida lidando muito mais com as ações exacerbadas da polícia nos lugares de bolsão de miséria e de pobreza onde eu trabalhei tantos anos, do que com a dos traficantes do movimento. Porque o tráfico e o movimento te respeitam frequentemente muito mais do que a polícia. A polícia nunca fez absolutamente nada contra mim, exceto uma ocasião, quando o governador do Rio, prefeito e uma figura religiosa se uniram para tentar criar uma coisa que me prejudicasse. Aí usaram a polícia para fazer na Fábrica de Esperança. Mas o tiro saiu pela culatra, foi contra eles. E a população inteira foi contra eles. E o inquérito comprovou que eles eram os culpados. E teve gente que recebeu punição. E eu não movi ação nenhuma. A ação foi feita por terceiros. Eu segui a minha linha de não levo ninguém à justiça. É o Senhor quem me julga. E foi assim que eu fiz. Mas nada há encoberto que não venha a ser revelado. Mas eu lidava no meu dia a dia, era com os abusos da polícia na comunidade. Matando pessoas, ou torturando, fazendo absurdos, para os quais eu era chamado. Depois eu fui membro de um conselho de direitos humanos do Estado. Éramos 4 pessoas e o secretário de Justiça. Então, era um órgão que não era oficial, mas era constituído pelo governador para agir sobre as corregedorias. Tudo que pudesse ser algo que significasse violência aos direitos humanos, caía ali. Então era uma visão de cima para baixo que você tinha da perversidade institucional e dos jogos e de como cada um está comprometido a um outro superior a ele. É muita gente protegendo muita gente, por isso as informações são tão abafadas. E por isso a corrupção cresce no corporativismo institucional horrendamente, porque todo mundo deve alguma coisa para alguém, todo mundo tem que proteger o outro. Ele se retroalimenta. Até a mulher que serve o cafezinho ameaça quem está esperando para ser ouvido. Nossa. Então é terrível. Então, esse lado eu lidei com ele o tempo todo, também nos presídios onde eu ia. Eu nunca tive problema com preso, sempre tive que lidar com questões mais graves vinculadas ao sistema carcerário e aos funcionários do sistema. E porque o preso em si, você chega e ele diz: chegou um anjo do Senhor para me visitar. Então, por mim, o respeito era como se um anjo tivesse entrado ali. Agora, o sistema fica com ciúme, o sistema fica com um monte de suspeições, o sistema, enfim, cria coisas. E quando não criava para mim eles raramente criaram, eles criavam para os que eu enviava, quando eu não podia ir. Pois bem, agora, raramente você tem um miliciano falando com sinceridade, com espontaneidade, o que esse rapaz que eu vou mostrar agora fala. E você percebe a angústia de um cara que tem vocação policial. Tem muita gente que tem uma vocação para milícia. Tem um chamado quase mesmo de coração para aquilo ali, para ser centurião da guarda. Ele gosta. Para educar. Serve. E graças a Deus existem esses que querem fazer isso. Hoje em dia tem muita gente que vai por outras razões. Mas houve pessoas, meu avô, por exemplo, ele foi chefe de polícia no tempo que existia essa função. Era uma espécie de secretário de segurança da cidade.
Era o antigo chefe de polícia, nem existe mais isso. Mas era uma posição na qual você só colocava as pessoas mais dignas da cidade. Elas não precisavam ter nenhuma formação militar. De preferência que nem tivessem, mas que fossem super, hiper humanas. Você é pessoa querida. E justas e respeitadas e com um senso jurídico, legal e, sobretudo, humano para a aplicação da lei. Meu avô foi em Manaus antes de ser deputado e presidente da Assembleia, vice-governador, prefeito 2 vezes, governador. Ele foi chefe de polícia 2 vezes. E ele gostava, porque ele tinha chance de diminuir os agravos, as exacerbações de um lado e do outro, e de evitar prisões desnecessárias, com conversa, com obrigar o cara a vir vê-lo todo dia para ter uma conversa com ele, e vir com a família. E era uma outra história, era um outro mundo, um outro planeta, com outras pessoas. Então, havia isso, mas depois foi deixando de haver. Esse rapaz que eu vou mostrar agora carrega essa angústia. Ele é um jovem, mas ele tem um sentimento de um bom centurião. Olha só. A gente já trocou tiro com um garoto mesmo, assim. Tu viu um garoto magrinho, novinho, frente a frente? Não, mas eu trocaria, né? Você quando tem um bico do fuzil apontado na tua direção, disparando na tua direção, você não pensa na faixa etária do teu oponente. Caralho, deu em cima de mim, pô. Caralho, filha da puta, deu. Tem dois, camisa branca. Caralho, deu em cima de mim. Puta. Furou a caixa d'água ali. O policial, ele é julgado no judiciário 5, 6 anos. O bandido, ele é julgado no judiciário 5, 6 anos. E o policial, no front, ele tem que fazer o julgamento em frações de segundos, muitas vezes. A diferença entre eu esmagar o meu gatilho e dar um tiro responsável e não esmagar o meu gatilho e me proteger é fração de segundo. E eu decido, às vezes, entre a vida e a morte de alguma pessoa. Mas o juiz, ele vai me julgar em 5, 6 anos. A sociedade me julga imediatamente. A imprensa no dia seguinte. Mas ninguém está ali para perceber aquele momento, para sentir aquela temperatura, para ouvir o zunido da bala, da munição, do projetil passando pelo teu ouvido. Isso aí só quem está ali. Mãe! Peraí, mãe. Sobe mais! Vocês estão sentados aqui? Aí, três pra gente, voltar. Ela fuzilou. Deixa! Não. Se esconderam. Nessa guerra não tem vitoriosos. Nessa guerra todos nós perdemos. Eu não conheço a família desses meninos. Não, pouco conheço a realidade que eles vivem, muito embora seja interessado nisso. Eles não me conhecem. Eu não conheço a maneira como eles foram criados. E, no entanto, eles me odeiam na condição de policial. E eu, de alguma maneira, os odeio na condição de bandido. Eu perco, eles perdem, a sociedade perde. E eu me pergunto todo dia quem é que ganha. E ninguém ganha. Não vai ganhar jamais.
como meu amigo Batista, Nilo Batista me dizia, é um trabalho infindo de enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo. Nós vimos, no entanto, que um outro tipo de intervenção dá jeito. E não precisa haver essa ação policial pesada. O que precisa haver é autoridade, e eu não estou falando da autoridade constituída, eu estou falando de autoridade ética, moral, humana, dignidade na postura, sobriedade, sinceridade, coragem, pureza, verdade de intenções, chegando, pode ser a da cidadania, como nós fizemos em tantos lugares, e como fizemos de maneira grandiosa na região de Acari, Barros Filho, Amarelinho, adjacências, 350 mil habitantes em volta da fábrica de Esperança. Ora, foi a polícia que fez a criminalidade num lugar que era considerado à época o paiol de armas, que servia aos comandos das comunidades do Rio de Janeiro, era Acari, dirigida pelo Jorge Luiz, pelo Viriato, tinha o Jerebel como gerente, antes tinha tido o Parazão, matador, perversão. Quando eu ganhei a fábrica para iniciar aquele trabalho, ele pendurou 13 corpos, 13 cadáveres na grade da fábrica, me mandando um recado: Parazão não conversa, Parazão mata. E eu não quis saber, entrei e fiquei. E conseguimos, pela graça de Deus e com apoio, sobretudo 95% de apoio das empresas privadas, nacionais e multinacionais, fizemos o maior projeto social não governamental da América Latina. Infelizmente ele durou apenas 7 anos. Boa parte da responsabilidade dele ter durado tão pouco foi minha, por causa do meu divórcio. Isso gerou uma série de instabilidades. Eu não vou entrar nesse nível de detalhamento, porque não é construtivo, envolve outras pessoas e não é o caso. Mas o tempo que durou marcou uma era e marcou mentes para sempre, porque a criminalidade foi reduzida a 5%. Caiu 95%. Eram dados de um estado que àquela altura não gostava de mim, do governador Marcelo Alencar. Mas eram dados do estado que ele governava. Que as estatísticas indicavam que a presença da fábrica de Esperança, não de nenhuma polícia, 66, 65 projetos de ação social ampla, que iam de saúde a se ter lá dentro 24, 25 serviços do Estado. E mais os outros projetos. Os serviços do Estado eram um projeto. Nós tínhamos 66. De tudo acontecendo. Era uma cidade de oportunidades. E o tráfico, que tinha um poder horrendo quando a gente chegou, com a recepção do Parazão, Parazão não conversa, Parazão mata, foi reduzido a nada. Por fim, o Jorge Luiz já tinha sido morto, enforcado na Barra da Tijuca pela polícia, o Viriato tinha pulado fora, e o Jerebel, que era o gerente, me procurou chorando e me disse: olha, graças a Deus o senhor ganhou essa guerra na paz e nós perdemos. Eu estou tão feliz porque eu estou mudando para o interior de Minas Gerais. Vou trabalhar como comerciante, estou voltando para minha família, nunca mais quero ouvir falar em tráfico de drogas, quero criar meus filhos longe disso. Obrigado pela fábrica de Esperança e pelo que se produziu. Isso é ação pacificadora. Quando o Estado
naquilo que ele deveria carregar de essencial como sua principal arma, que é o benefício social, a intervenção educadora, que é a ação genuinamente pacificadora, assim procede. No nosso caso não era Estado nenhum, nós éramos o Estado, éramos leigos fazendo a oferta voluntária da nossa vida e mobilizando recursos e pagando pessoas para que aquelas 1000 e tantas pessoas que trabalhavam na fábrica tivessem a chance de atender as 24.000 que se serviam todos os dias daquilo que nós oferecíamos lá. Então, sem que isso seja feito desse modo, eu disse aqui há 3 anos atrás, o Braulio estava presente, o Zezinho também. Falei, não vai dar certo. Disse várias vezes, eu lamento, mas não é só dizer, olha, a gente vem para passear na comunidade, tentar conversar com as pessoas. No fim, e não basta de botar bonde, nem asfaltar. No fim, a coisa tem que ter muita assistência médica, muita escola, muita ação psicossocial, de conversa com os pais, de visita nas casas, como a gente fazia. Uma das coisas principais era a conversa. Nós tínhamos cerca de 6 a 7 mil pais engajados, sendo atendidos todas as semanas, com hora marcada, conversando, assistência psicossocial, visita nas casas, ensinando as coisas básicas, resolvendo como conselheiros de paz aquilo que de outra forma ia virar facada. E depois de um tempo as pessoas aprendiam que não precisava que fosse daquele jeito. E tudo vai se pacificando. Agora inverta a ordem, coloque primeiro uma polícia, por mais boazinha que ela tem de ser, que se não se fizer acompanhar essa ação por uma ação real de dignificação do cidadão e de facilitação da vida dele, de acessibilidade a ele, a todos os recursos que ele precisa para se tornar adequado ao meio social, competitivo no meio social e autorrealizado no meio social, a droga, enquanto for tratada como ela também tratada, com essas políticas burras de repressão idiota que não resolveu nada em lugar nenhum da terra onde foi feita, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Até a América, que foi a mãe dessa ideologia, está desistindo dela. Nós vamos ser um dos últimos a sairmos desse modo de tratar a questão das drogas. Enquanto isso, é enxugando gelo, não fazendo nada, como se costuma fazer de um modo geral em tudo mais no Brasil. Dá uma dor danada, porque não faltam peças de reposição para essa desgraça. Caio, qual que é a maior angústia de um bandido que você acompanhou? Maior angústia? De um modo geral. A maior angústia dele, no geral, quando ele não ficou totalmente já endiabrado pelos muitos homicídios e outras coisas mais, enquanto ele é um bandido entrando no movimento... Bandido na ativa. Na ativa, a maior angústia dele é que os filhos dele serão como ele. Essa é a angústia do cara. É a grande angústia. É que os filhos dele serão como ele. Agora, tem aqueles bandidos que vão se transformando em ISIS de favela. ISIS de favela, aquela mentalidade de ISIS. E cada vez mais existem pessoas, existe esse tipo de bandido ISIS de favela. Assim como foi a polícia que inaugurou a era ISIS policial há muito tempo atrás. Quando os bandidos ainda eram românticos. Eram bandidos tipo Escadinha, Gregório Gordo, William Professor. A polícia que estava degolando com o Esquadrão da Morte, com o Esquadrão Lecoq, com tudo aquilo ali. Os grandes mitos eram os matadores. Bandido bom é bandido morto. Aquela história toda. Hoje em dia, os bandidos se tornaram em ISIS, muitos deles.
Mas ainda assim, isso é na relação com a polícia, com as autoridades. Porque se você chega, e você chega com respeito à autoridade, sem medo, olhando na cara, eles respeitam, temem e tremem. Porque eles reconhecem que existe ali um ser humano que não lhes deve nada e não lhes teme em nada. Está ali por liberdade simples e livre e corajosa, promovendo paz. Aí eu passei a minha vida inteira vendo eles pararem tudo, depondo as armas, pedindo perdão, dando bronca nos outros. Baixa as armas! Baixa as armas! Silêncio! Fale para nós. Isso aí eu passei a vida vendo isso. Eu sei que se eu chegar na maior parte das comunidades do Rio de Janeiro que eu costumava visitar, 40, 50, das mais sérias, a mesma coisa vai acontecer, porque eles não esqueceram de mim. Eu recebo recados dessas comunidades até hoje. Os grupos vão se sucedendo no controle do movimento de drogas. Sim. Mas as memórias não são apagadas tão rapidamente assim na favela. O asfalto esquece mais rápido do que a favela. E qual, Caio, que é a maior angústia do cidadão da favela, que é vítima dessa... É ficar entre a polícia e o bandido. E não ser distinguido do bandido. Sim. Ser tratado como tal, só por morar ali. Fica entre ambos, no fogo cruzado, e não é distinguido. Ele é potencialmente um bandido, ele, o filho dele, todo mundo. Essa é a grande angústia. E além do que, a polícia tem o hábito de entrar nas casas, de entrar com o pé de madrugada, de arrombar, porque cada barraco pode ser um refúgio de bandido. Como a polícia tem um trabalho de inteligência praticamente nulo, ela faz um trabalho de polícia de 50 anos atrás. E a favela ainda é um labirinto? É um labirinto complexíssimo. De modo que... E tem aqueles que realmente usam lugares com cara de ser outra coisa, mas para ocultá-los, o que seria impossível não ser assim, né? Mas a polícia não tem um trabalho prévio de inteligência, não tem uma boa infiltração para ir pontual e cirurgicamente, enquanto a política de segurança pública for essa. Eu acho que é uma política totalmente equivocada. Eu não estou dizendo isso agora, eu digo isso há 30 anos. Tem gente que pensa que eu estou inaugurando uma era, mas eu estou ficando velho. Você está tendo uma ideia hoje. Não, eu estou ficando velho de falar isso, baseado em muitos exames, leituras, estudos, conversas com especialistas, estatísticas, resultados. Eu sei, há muitos anos que isso está fadado a não dar certo mesmo. O governo brasileiro, pressionado pela Igreja Católica, por evangélicos e alguns deputados conservadores, é que não querem tratar o assunto de frente. Até a América dos republicanos está tomando as ações que está tomando lá, porque viu que ia ficar mais 100 anos e não ia resolver nada. Iria piorar a si mesma e piorar o mundo com a repressão. Então, mas nós somos atrasados demais sequer para entender o que eu estou dizendo aqui, né? VNV TV, o canal é você.